dia. Nossa aula de hoje é de geografia, tá? Eu vou dizer para vocês o objeto do conhecimento e as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. O objeto do conhecimento é território, redes e urbanização. A habilidade, o código da habilidade é EF05, GE03 e Pojuca, tá? Porque o currículo agora foi adaptado ao município de Pojuca. Então, EF, ensino fundamental, 05 quer dizer 0 à esquerda não tem valor, então é 5, 5 quer dizer quinto ano. GE, geografia, 03 é descritor 3, tá? E diz assim: identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento, ressaltando as regiões influenciadas pelos centros urbanos regionais. Então, vejam, identificar as formas e funções das cidades. Vamos para as formas e as funções das cidades. Dependendo de como essa cidade surgiu, como essa cidade nasceu, ela é diferente uma da outra. Por exemplo, existem cidades que foram surgindo, as pessoas foram chegando, vocês vão entender isso mais adiante, e aí foram se construindo casas, né? Um comércio aqui, uma igreja ali, tá? Uma capela, e a cidade foi surgindo desordenadamente, tá bom? Elas são muito diferentes das cidades planejadas. As cidades planejadas são aquelas cidades que existe a área ali, se faz um projeto, tá? E aí, quando se constrói a cidade, já constrói ela toda do jeito que foi feita no projeto. Ruas largas, o local certinho da igreja, o local certinho do hospital, o local certinho, tudo bem projetado, tudo bem bonito, tá? Como é a cidade de Brasília. A cidade de Brasília, ela foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. É uma cidade relativamente nova e é uma cidade administrativa, tá? É em Brasília, é de Brasília que se administra o país. Se vocês pesquisarem e forem se aprofundar, coloquem aí, minha gente. Não fiquem esperando só o que a professora diz, não. Se aprofundem, tá? Então, existem as cidades espontâneas que foram surgindo, que foram crescendo, que são diferentes das cidades planejadas, tá? Que são bem mais organizadas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre urbanização, tá? O que é a urbanização? Vamos falar também sobre as funções das cidades, tá? Mas vamos lá para a urbanização. O que é a urbanização? Urbanização é o crescimento da cidade em número de pessoas e em extensão. A cidade surgiu e a cidade vai crescendo. E o que é que faz essas cidades crescerem, gente? Elas vão crescendo por nada, a cidade surgiu. Para a cidade crescer é preciso que pessoas venham morar naquela cidade. Então, o que faz uma cidade crescer é a industrialização e o êxodo rural. O que é a industrialização? É tornar aquele lugar industrial, tá? A partir do momento que uma indústria vem e se instala em uma pequena cidade, ela vai precisar de pessoas para trabalhar na indústria, tá? E aí as pessoas que estão lá na zona rural, lá na área rural, tá? Elas estão ali precisando melhorar de vida e elas estão esperando por uma esperança, né? Lá no centro da cidade se instalou, no bairro, né? Adjacências da cidade se instalou uma indústria. Então as pessoas da zona rural vêm em busca de uma vida melhor, vêm em busca de emprego, né? Vem naquela esperança. Então as pessoas da zona rural começam a vir em busca de emprego. Isso é o êxodo rural, é a saída das pessoas que moram na zona rural, que vêm para a zona urbana em busca de emprego e uma vida melhor, tá certo? Então,
O crescimento da cidade se dá pela industrialização e pelo êxodo rural, tá bom? Aqui eu escrevi algumas coisas, né, para que vocês possam, assim, visualizar melhor, e também são tópicos para facilitar o meu trabalho, para que eu não esqueça de nada. Então, vamos lá. Falei da urbanização, falei do crescimento da cidade, das cidades, que se dá por conta da industrialização e do êxodo rural, tá? A industrialização promove o crescimento, tá? Que promove o crescimento, eu já falei, é a industrialização. E o crescimento provoca o quê? Provoca mudanças na cidade, né? Logo, a cidade está crescendo e ela vai se modificando, é lógico, tá? A princípio, né, teoricamente, quando a cidade vai surgindo, ela tem que ir dando condições de moradia digna, tá, aos seus cidadãos, aos seus moradores, tá? Então, a gente imagina que com o crescimento da cidade vem as mudanças boas. Por quê? Em tudo que a cidade está crescendo, tá? E aí essa cidade tem que ter um administrador, tem que ter um prefeito, e ele tem que pegar o dinheiro dos impostos, tá? E agora está entrando mais impostos, porque a indústria paga impostos, as pessoas que vêm morar vão pagar impostos, e aí a cidade vai crescendo. E aí vai se sentindo necessidade de muitas coisas. Aí alguém vai lá, um empresário vai lá e diz: olha, cidade boa para se colocar um supermercado. Então vai crescendo o comércio. Um comerciante vem e coloca um supermercado, o outro vem e coloca uma loja de roupas, o outro vem e coloca uma loja de tecidos, e aí vai se abrindo farmácias, tá? E o governo municipal, ele precisa, né, instalar ali postos de saúde, hospitais, creches, escolas. Então, e aí a cidade vai crescendo. Ai, que coisa linda, né? Que coisa boa. As pessoas vão chegando e a cidade vai crescendo. E aí precisa de saneamento básico. O governo municipal precisa, ele tem, né, que promover isso para a população. E aí, que coisa linda, a cidade está crescendo. Agora essa cidade, ela tem indústria, que chama outra indústria, tá? Às vezes fica várias indústrias se tornando uma cidade industrial. E aí vai surgindo os hospitais, postos médicos, escolas, creches, tá? A instalação da rede elétrica tem que ter, então tem que estar se instalando, né? Chama a companhia de eletricidade, ela vai lá, coloca postes nas cidades, luz elétrica nas casas. E que bom, né? Lindo, maravilhoso. Isso são os benefícios que o crescimento da cidade promove, tá? Então, olha, a industrialização promove o crescimento provoca mudanças. Então, olha as mudanças, ó, crescimento do comércio, nós já falamos, a construção de escolas, hospitais, pontes, porque aí muitas vezes tem um rio e a pessoa tem que atravessar, né, esse rio para ir de um lado para o outro. O saneamento básico, que é o conjunto de condições essenciais, né, de medidas essenciais à saúde da população. E o que é que engloba assim, o saneamento básico? Primeiro tem que ter água encanada, tratada, esgoto tratado para essa população. Olha aqui, ó, água e esgoto tratados, a coleta de lixo, tá? Tem que ter coleta de lixo. Bom seria que todos os governos municipais fizessem a coleta seletiva, tá? Quando a gente fala de coleta do lixo doméstico, né, que a gente chama de resíduos, porque muita coisa que a gente chama de lixo não é lixo, são
produtos que podem ser reciclados, como o vidro, o alumínio, o papel, o plástico. E aí bom seria que todos os governantes municipais eles promovessem reciclagem na cidade, tá? Algumas cidades até colocam, parece até que é de enfeite, aqueles recipientes de coleta seletiva, mas tem gente que não ajuda, né? Nem coloca o seu resíduo ali, às vezes joga no chão, o cesto do lixo está ali. Então, a organização da cidade depende muito também da educação dos seus habitantes. Mas que bom que se toda cidade tivesse reciclagem, né, coleta seletiva, mas nós vamos chegar lá, não é mesmo? Então o crescimento traz mudanças benéficas, tá? E aí, bom seria que tudo fosse flores, né? Mas também, gente, começa as pessoas, aquela corrida louca por uma esperança, por conta de uma esperança, por uma oportunidade de mudar de vida, tá? E na maioria das vezes, as pessoas começam a vir, tá? E não tem emprego suficiente para essas pessoas. E aí, o que é que vai acontecer? E muitas vezes as pessoas não têm uma formação, né, que lhe possibilite procurar empregos em outras áreas. E aí, essas pessoas vão chegar nessa cidade e a cidade vai continuar crescendo, claro, mas se a pessoa não tem emprego, o que é que vai acontecer? Onde é que essa pessoa vai morar? Como é que essa pessoa vai alugar uma casa? Começa o crescimento desordenado, tá? Se eu não tenho dinheiro para comprar um terreno numa área boa, numa área plana, nem comprar uma casa, eu vou construir minha casa em área de risco, em área onde tem um rio, as margens de um rio que ele enche, tá? E provoca enchentes, em áreas de morro, tá? Que quando chove, muitas vezes aquele morro cai com casas e matando as pessoas, tá? E aí, com esse crescimento desordenado, essas pessoas vão para áreas onde a coleta de lixo não chega lá, e essas pessoas começam a jogar o lixo nas barreiras, começam a jogar o lixo nos rios. E aí, quando chove, vem os entupimentos, né? Vem as enchentes provocadas pelo lixo que a pessoa jogou, não tem tratamento de esgoto, não se tem sequer o esgoto, né? E aí muitas vezes as pessoas fazem suas necessidades em locais inadequados. E muitas vezes o esgoto corre a céu aberto pelo meio da rua, provocando o quê? Doenças. Olha, minha gente, tá vendo? Então, as desigualdades sociais surgindo na cidade, tá? Nós já falamos sobre desigualdades sociais. A gente falou que ela é proveniente de quê? Da má distribuição de renda, né? Muitas pessoas têm muito, poucas pessoas têm muito e muitas pessoas tem pouco, às vezes quase nada ou nada. Então começa a surgir o que se chamava de favela. Hoje em dia as pessoas criticam, desde que tem que chamar de comunidade. E aí essas comunidades, as pessoas vivem em situações precárias, tá? Outra coisa, uma mudança negativa, começa a diminuir as áreas verdes, tá? A natureza, ela é atingida negativamente, né? Porque as áreas verdes elas começam a diminuir, a poluição começa a surgir. A maioria, hoje ainda, tá? A maioria das cidades não tem aterros sanitários, então elas têm um local que é um lixão, chega lá, joga, chega lá, joga, chega lá, joga. E vocês sabem, minha gente, que lixo acumulado, ele gera o chorume, né? O chorume é aquele líquido preto altamente ofensivo, tá? Que ele vai em tudo que não tem aterro sanitário, ele vai contaminar os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas, tá? E aí, gente, é só prejuízo, tá certo? Então, com o crescimento das cidades, nós temos as mudanças boas e as mudanças negativas por conta do número de pessoas que vêm. Essas pessoas
ficam sem condições de morar dignamente. Então crescem as comunidades, cresce a violência, minha gente, cresce a prostituição, tá? Começa a surgir pessoas que vê aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade e começa a chegar droga naquela cidade, viciando os seus moradores, aquelas pessoas carentes, tá? E é isso. Mudanças para o bem, mudanças que trazem prejuízo, e isso acontece na maioria das cidades, tá? A não ser que essa cidade seja planejada. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as funções das cidades, tá certo? Veja, quando a gente fala de função da cidade, a gente está falando de a maneira, a atividade mais rentável daquela cidade, né? Que vai gerar impostos, que vai gerar empregos. Então, existem cidades que as pessoas têm muitos benefícios por causa do turismo. Aquela cidade é uma cidade turística, tá? Aquela cidade, com muitas cidades que preservaram, tá? O seu casario, preservaram os prédios antigos, as igrejas, né? Muitas vezes capelas, engenhos. Deixa eu ver mais o que pode ser preservado, que aquela cidade se transforme numa cidade turística e histórica, tá? Porque em tudo que as pessoas vão em busca de visitar aquela cidade, porque ela tem um acervo cultural, tá? Ela tem um casario antigo, ela tem uma igreja, uma capela, às vezes ela tem como Recife, né, que tem a Casa da Cultura, que é a antiga casa de detenção, ou seja, hoje nós temos outros presídios, mas ali no centro da cidade de Recife tem a Casa de Detenção, que hoje é um centro cultural, onde as pessoas vão lá para visitar a antiga Casa de Detenção, tá, para comprar artesanato. Então tudo isso faz a cidade ela ser uma cidade turística, e às vezes é turística e histórica, e isso chama muitos turistas, chamam as pessoas para lá, e ali aquelas pessoas trazem o quê? Trazem dinheiro que vai gastar naquela cidade, então promove também fonte de renda, né? Para os seus moradores. Em tudo que vem turista, vem dinheiro, gerando impostos, tá? Nós podemos ter também as cidades religiosas, tá? Que as pessoas procuram muito essa cidade. Vocês sabem, minha gente, onde tem comércio, tem renda. Onde tem renda, tem impostos. Então, existem cidades religiosas que as pessoas vão visitar aquelas cidades em busca de conhecer ali um santo que existe, de conhecer uma igreja que existe ali, ou várias igrejas, uma história, por exemplo, Juazeiro, né? Os romeiros vão para lá. Então, quando chegam pessoas, quando chegam turistas, é bom para a cidade, porque gera emprego, porque gera renda, porque gera impostos, tá? Então, existem as cidades administrativas, como a cidade de Brasília, né, que é o centro da administração do país e foi uma cidade planejada. Eu já disse a vocês, existem as cidades industriais, onde tem muitas indústrias, tá? E aí muita indústria, é muito emprego, é muita gente que vem morar, são muitos impostos, tá? E aí promovendo cada vez mais o crescimento da cidade. Tá? Deixa eu olhar mais os tipos de cidades que nós temos aqui portuárias. Nós temos as cidades portuárias, que sua principal geração de renda vem dos portos, tá? Das cargas e descargas de produtos, gerando renda para a cidade. As cidades universitárias, se eu não olhar eu esqueço nos meus tópicos. As cidades universitárias, elas têm às vezes uma universidade, às vezes várias universidades. E aí as pessoas que moram em cidades distantes, onde não tem universidades, essas pessoas vêm para essa cidade para estudar, tá? E aí a cidade vai crescendo.
Já falei das turísticas, das religiosas, tá? Esqueci de falar da cidade de Jerusalém, de Israel, onde recebe pessoas de todo o mundo, né? Para saber da história de Jesus, da vida de Jesus, para ver pontos turísticos, construções, tá? E cidades comerciais, tá? Onde o comércio ele é muito intenso e aí sua maior fonte de renda vem do comércio. Então, cidades comerciais, industriais, administrativas, portuárias, históricas, religiosas, turísticas e outras, tá? Então essas são as funções da cidade, as atividades que existem na cidade que geram a maior renda, né? Que promove o desenvolvimento daquela cidade. Então, nós vimos, minha gente, vamos reler aqui, né? Identificar as formas e funções da cidade. Nós vimos já que existem as cidades espontâneas e as cidades planejadas, as mudanças sociais, tá? Que nós falamos aqui também. Eu não usei a palavra mudanças sociais, mas a gente vê que quanto mais a cidade cresce, mais a vida das pessoas muda. E às vezes para melhor, às vezes vem também, as mudanças boas vêm carregadas de coisas negativas, tá? Que mudam muito a vida das pessoas da cidade. E as mudanças ambientais que eu falei, tá? Que quando as pessoas vêm e não tem onde ficar, a cidade vai crescendo desordenadamente, provocando destruição do meio ambiente, provocando poluição, contaminação dos rios, enchentes, tá? Ressaltando regiões influenciadas pelos centros urbanos regionais, tá? Tem cidades que elas são influenciadas e elas precisam e elas recorrem àquela cidade, tá? Porque muitas vezes lá nessa cidade não tem um hospital grande, não tem escola, uma universidade, então essas pessoas de outras cidades, tá, vão ter que recorrer a essa cidade que está crescendo, tá bom, gente? Então, eu acho que nós alcançamos o nosso objetivo. Eu vou postar a foto dos tópicos que eu coloquei, tá? Que não é exatamente isso, tá bem mais organizado, para que vocês copiem no caderno. E nosso assunto de hoje termina por aqui. Vamos ver urbanização, crescimento das cidades, em número de pessoas e extensão. A cidade vai crescendo, vai aumentando porque escolas vão sendo construídas, as pessoas vêm morar, vão se formando os bairros novos e até as ocupações desordenadas, então crescem em extensão, tá? Vimos que o que provoca o crescimento das cidades é a industrialização e o êxodo rural. O êxodo rural, repetindo, é a saída das pessoas do campo, da zona rural para a zona urbana em busca de melhores condições de vida e emprego, tá? Vimos que a industrialização promove o crescimento, mas o crescimento provoca mudanças, e aí nós vimos as mudanças positivas e as mudanças negativas, tá? Estudem direitinho, copiem a anotação que eu vou passar para vocês, que eu vou mandar a foto lá, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.